Estamos começando o nosso primeiro vídeo aqui no YouTube, Somos Iandê. E naturalmente as pessoas ficam curiosas para saber, né, quem somos, né, quem é Roberta, quem é Rafaela, como a gente se conheceu, como essa ideia surgiu. E a gente vai começar a conversar hoje um pouquinho sobre isso e também já entrar no nosso tema, né, de a diferença entre alimentação e nutrição. Então tem muita coisa legal por aqui hoje. Então vamos lá, vamos começar. Eu sou Roberta, gestora de saúde. E eu, Rafaela Costa, sou nutricionista, mestre em nutrição e doutora em ciências da saúde. E minha professora. Gente, foi assim que a gente se conheceu, né? Eu era uma falsa magra, né? Tinha dificuldades com isso, porque tinha mais gordura do que massa muscular. E, na verdade, assim, eu não entendia. Eu achava que eu comia bem e não entendia, Rafaela, porque que eu tinha tanta gordura. E fiquei mais impressionada como numa academia, né, eu malhava na época, eu fui fazer a avaliação física, né, e o percentual de gordura deu 28%. E assim, e ninguém dizia, porque eu era aparentemente magra, né, o que a gente chama de falsa magra. Enfim, mas aí na academia tinha uma nutricionista que ela me propôs a reeducação alimentar. Ela percebeu que eu gostava de comer de tudo e comia bem tudo e assim, não tinha dificuldade de entender o processo, né, da reeducação alimentar. Isso a gente vai discutir em outros vídeos mais pra frente, né, Rafa? E aí, gente, o que é que acontece? Eu comecei esse processo de reeducação alimentar e o interessante é que quando você começa a fazer esse processo, né, Rafa, a gente tem a necessidade de aprender, de compreender, de conhecer, né, sobre os alimentos, os efeitos, enfim, o que pode, o que não pode, porque aí você vai aprender a montar prato, né, vai fazer a sua própria refeição. Exatamente, isso é muito ter autonomia, né, isso. E assim, eu fiquei tão encantada, tão apaixonada, gente, que eu resolvi fazer minha segunda graduação. Aí, eu sou formada em odontologia, né, trabalho com gestão de saúde já há mais de 20 anos. E nesse período, que não tem muitos anos, né, eu resolvi fazer uma outra faculdade, porque eu tinha que conhecer mais sobre a nutrição, eu tinha que estudar mais sobre a nutrição. E eu entrei na faculdade. E assim, passou o primeiro semestre, enfim, eu não lembro agora exatamente qual foi o semestre, que eu peguei a professora Rafaela em três matérias no mesmo semestre. Não foi isso, Rafa? Isso mesmo. E Roberta, durante a faculdade, se mostrou muito, que gostaria muito de aprender cada vez mais essa questão da reeducação alimentar, que ela falou que é tão importante. E durante essas nossas conversas, sempre estaremos batendo nesse ponto, que é a reeducação alimentar. Então ela veio com esse convite e eu aceitei, lógico, porque já era um grande sonho de estar comunicando, de estar falando sobre a nutrição e sobre a alimentação, que a gente vai discutir a diferença de alimentação e nutrição nos próximos vídeos. Isso, e na verdade, gente, esse encontro assim foi bem legal, né, Rafa? Assim, porque a gente não se conhecia, né? Eu entrava ainda, não tinha tido pandemia ainda, então era aula presencial. Eu me lembro que eu entrava na sala e olhava para ela ria, né? Porque você de novo, que aluna, né? Que eu parecia em tudo que era aula que ela dava. Sai do meu pé. E aí eu acho que isso foi o ponto, porque à medida que a gente se encontrava em sala de aula, que ela ria, ela já esperava, na verdade, que eu entrasse, né, na sala. Eu lembro que às vezes quando eu atrasava 5 minutos, ela já estava, quando eu chegava, cadê você? Né? Isso mesmo. E assim, isso uniu a gente. E a gente, no final, né, das aulas, conversava, trocava figurinha. E um belo dia eu tive coragem. Né, coragem de abordar ela, coragem de falar do que eu fazia, do que eu trabalhava. Na época eu estava ainda com a academia, né, eu fui proprietária de uma academia exclusiva só de mulheres, e assim foi um projeto lindo, belíssimo, assim, que eu me envolvi demais, né, e que, enfim, só me trouxe boas experiências, amizades,
tudo de bom, sabe, Rafa? Assim, infelizmente, eu fechei a academia no período da pandemia, porque meu público era mais maduro, mulheres mais velhas, e realmente não deu para segurar. Mas, paralelamente, já estava acontecendo essa nossa conversa, essa nossa vontade, o planejamento, né? E a Rafa, assim, ela traz uma bagagem, ela tá caladinha assim, mas eu queria que ela falasse um pouquinho da bagagem dela, que é excepcional. Ela é uma pessoa simples, humilde, por isso que eu me apaixonei. Assim, fala demais, ela fala demais, já deu pra perceber. Mas assim, eu queria que você falasse aí, fala aí, pessoal, da sua experiência. Então, pessoal, eu me formei faz aproximadamente uns 5 a 6 anos. E desde a minha formação, eu faço atendimentos com o público, principalmente, né, doenças crônicas não transmissíveis, e aí entra a questão da obesidade, que é algo que acaba chocando muitas pessoas, né? A gente vê os números alarmantes do excesso de peso. E Roberta, né, quando veio com a proposta, ela disse: vamos levar ao público o que é essa nutrição. Então, desmistificar, né, Rafa? Isso, exatamente, porque muitas pessoas, Roberta, acham que ter uma alimentação saudável, né, como a gente conversou, é o quê? Só comer salada? Não é bem assim. Ou é ser vegetariano, isso. Ou como é que se diz? Restringir, né, de comer, então eu não vou poder comer nunca mais um pão, um bolo, um doce, enfim. E não é nada disso, né? E assim, o nosso objetivo no Somos Yandê, né, no Simplesmente Saudável, que essa é a proposta do Yandê, é ser simplesmente saudável, a gente tenta trazer exatamente o equilíbrio de mente, de corpo, e a alimentação entra como base, né, como pilar aí do projeto, onde a gente pretende, né, esclarecer, até se possível, ensinar, né, vocês a terem autonomia de escolha. Isso, e com evidência científica. Isso é muito importante, porque a gente vê muito na internet, né, nas redes canais, sociais, nas redes sociais principalmente. Não é isso? Muitas informações. E essas informações, elas têm evidência científica. Então, Roberta aí veio com toda a sua experiência de gestora em saúde e eu com a minha experiência como professora. E vamos juntar, né, todos os nossos conhecimentos para trazer com responsabilidade, sobretudo, né? E com as referências científicas, o conhecimento para vocês. Existem muitas, como ela disse, são muitas informações e isso confunde um pouco as pessoas. Então, aqui, a ideia realmente é ser tudo direto, objetivo, claro, né? Para que não haja complicação. Rafa, muitas pessoas falam assim, que às vezes deixam de ir para nutricionista, porque quando pega aquela dieta, aquele plano alimentar, é muito difícil cumprir. Alguns falam que é caro, outros falam que é complicado, porque sai muito do que gostam de comer. E a gente sabe que não é assim, né? Que não precisa ser assim. Então, basicamente é isso que a gente deseja. Então, rapidamente, Rafa, existe diferença entre alimentação e nutrição? Com certeza, né? Nutrição, a gente pensa em nutrir nosso corpo. Então, eu consumo aquela maçã porque eu tô pensando nos nutrientes que tem naquela maçã. Já a alimentação, não. É algo bastante voluntário. Eu vou comer essa maçã porque eu tô com vontade. Ou eu vou comer aquele sanduíche porque me deu vontade. Sim, a alimentação, então, é tudo que a gente come, né? Independente daquele alimento trazer pra gente nutriente ou não. E já a nutrição, né? Ela foca nessa questão do nutriente, em todo o processo de digestão mesmo dos alimentos. No momento da boca, né? Todo o processo de digestão. Ou seja, se você souber bem diferenciar, você vai escolher, né, o que você realmente quer. Então, se é para fazer uma farrinha ou se você, no seu dia a dia, quer ter saúde, quer ter bem-estar. Então, gente, até a próxima. Foi excelente a nossa primeira conversa. Somos Yandê. Simplesmente saudável.